Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Antes da vida sempre vem a morte. Quero ler com os irmãos um texto que está em 2 Coríntios, no capítulo 4. Eu vou ler os versículos 10 e 11. Está escrito assim: Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Amados, é incrível o quanto a palavra sempre nos deixa claro que se de fato nós quisermos viver a vida de Cristo, antes nós precisamos passar pela morte. Não a morte física, mas existem alguns tipos de morte que a Bíblia nos ensina que nós precisamos passar caso de fato desejemos viver e revelar e manifestar a vida de Cristo. Eu não sei vocês, mas eu creio que, assim como eu acredito que os irmãos que nos acompanham, assim como eu, também desejam viver a vida plena que Cristo conquistou e revelar e manifestar essa vida. Eu creio nisso e é por isso que nós estamos aqui todos os dias, meditando na palavra, compartilhando a palavra. Os irmãos estão aí se alimentando. Primeiro o Senhor vem e fala comigo e me ensina e ministra o meu coração, esquadrinha o meu coração para que eu possa compartilhar com os irmãos. E eu creio que juntos nós desejamos e ansiamos por essa vida completa que Cristo já conquistou para nós, que Cristo já fez uma obra completa para que nós tenhamos essa vida. Afinal, Jesus disse: Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Mas se de fato queremos viver essa vida, amados, nós precisamos primeiro passar pela morte. Olha o texto que nós lemos, eu vou ler de novo esses versículos para ficar bem claro. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. Qual será o morrer de Jesus? Nós já vamos falar sobre isso. Para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Ou seja, trazemos sempre algo constante, diário, todos os dias. Trazemos sempre o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também possa ser revelada em nós e através de nós. Mas qual é esse morrer de Jesus? Amados, enquanto nós estamos aqui, nesse corpo corruptível, nós sempre vamos precisar passar por essas 3 mortes que nós vamos falar aqui e que são bíblicas. Nós vamos ler os textos na palavra para entendermos isso. A Bíblia diz que o morrer de Jesus é a morte para o pecado, a morte para a lei e a morte para o eu, para a própria vida. Lá em Romanos, no capítulo 6, eu quero ler os versículos 4 e 11 com os irmãos. Nós vamos falar um pouquinho sobre a morte para o pecado. Amados, vale lembrar que a nossa vida é uma vida pela fé. O justo viverá pela fé. E a fé, ela não é algo, eu sempre menciono isso com os irmãos, a fé não é algo estático. Nós não temos fé, não tivemos fé apenas lá no dia em que depositamos a nossa confiança em Cristo Jesus. Ah, lá eu nasci de novo e pronto. Não! Aquele foi o início da nossa caminhada de fé. O dia em que nós depositamos a nossa confiança em Cristo Jesus foi o início da nossa caminhada de fé. Enquanto nós estamos aqui nesse corpo corruptível e nesse mundo, a nossa vida é pela fé, e a fé é algo que é dinâmico, ou seja, ela precisa ser exercitada, exercida, vivida
todos os dias da nossa vida. Antes de eu falar desses 3 tipos de morte, deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Nós temos vivido um tempo que muitas vezes nós transformamos o aprendizado da palavra de Deus, vamos chamar assim, em uma teologia posicional. O que significa isso? Nós sabemos a nossa posição em Cristo Jesus, estamos com Ele, assentados com Cristo nas regiões celestiais, sabemos que já fomos unidos em Cristo Jesus por meio da obra de Cristo, mas nós transformamos esse estudo, esse ensino, essas doutrinas numa teologia posicional, num conhecimento intelectual e teórico. Mas nós precisamos aplicar esse conhecimento no dia a dia, na nossa rotina, na nossa vida diária. E não tem como nós aplicarmos sem nós entendermos como que funciona isso. Nós já temos tudo em Cristo Jesus, sim. Nós já estamos assentados com Cristo, sim. Cristo já fez essa obra de redenção completa. Já somos salvos, perdoados, redimidos, justificados. Tudo isso é o fundamento da verdade do Evangelho para mim e para você. Mas para nós colocarmos essa vida em prática, é como está escrito aqui, precisamos trazer sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. Precisamos sempre, todos os dias, experimentar o morrer de Jesus, para que a vida que Cristo conquistou para nós, para que a vida de Jesus seja revelada em nosso corpo. Amados, e aí nós precisamos passar por essas 3 mortes. A morte para o pecado. Quero ler o texto que está lá em Romanos, eu vou ler os versículos 4 e 11. Então, o versículo 4 diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Aí o versículo 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amados, veja que nós fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Nosso batismo significa que nós fomos mortos para o pecado. Por causa da morte de Cristo Jesus, nós também fomos mortos para o pecado. Jesus Cristo, aquele que nunca pecou, ele se tornou pecado em nosso lugar, para que nele nós nos tornássemos a justiça de Deus. Portanto, eu e você precisamos todos os dias, não é só um dia ou outro, não é só lá no início da nossa caminhada cristã, não. Precisamos ter a consciência dessa verdade para aplicar essa verdade no nosso dia a dia. Precisamos nos considerar, assim como está ali no versículo 11, mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amados, tem um texto lá em Hebreus que fala assim, que na guerra contra o pecado, vocês ainda não derramaram o seu sangue. Quando nós lemos ali, nós pensamos, não, mas quem derramou o sangue pelos meus pecados foi Jesus. Tudo bem, ele já derramou o seu sangue. Sim, amados, essa é a verdade. Mas você entende que nós precisamos viver essa verdade? E essa verdade é vivida como? É pela fé. Então, quando o pecado vem e nos assedia, quando o pecado vem sobre nós, o que nós precisamos fazer? Nos considerar mortos para o pecado. Se nós de fato quisermos viver a vida que Cristo Jesus conquistou, nós vamos todos os dias da nossa vida exercitar essa verdade, precisar nos considerar mortos para o pecado. Por isso que lá em Hebreus também está escrito: desvencilhem-se de tudo aquilo que os atrapalha, tirem todo o embaraço do pecado e avancem, olhando fixamente para Cristo Jesus. Amados, na prática o pecado está batendo a nossa porta, a gente precisa nos considerar o que? Mortos para o pecado. Eu não vou pecar, eu não vou ceder. E muitas vezes nós achamos que pecado, nós temos essa
péssima mania de classificar o tamanho e o grau do pecado. A consequência pode ser diferente, são consequências diferentes, mas pecado é pecado. A palavra diz tudo aquilo que não provém da fé, ou seja, tudo aquilo que não está em Cristo Jesus é pecado. E aí, quando vem isso sobre nós, nós precisamos o quê? Vencer. Precisamos nos considerar mortos para o pecado. Precisamos trazer em nosso corpo o morrer de Jesus. Precisamos considerar Cristo já se tornou pecado em meu lugar. Eu não vou ceder. O Senhor me fortalece para que eu fique firme, para que eu avance, para que eu não ceda ao pecado. Amados, todos os dias, de fé em fé e de glória em glória. Essa é a primeira morte que nós enfrentamos. O morrer de Jesus é morte para o pecado, porque ele se tornou pecado em nosso lugar. E na vida prática, nós vamos exercitando Romanos 6,11, nos considerando mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. A segunda morte que nós precisamos enfrentar todos os dias é a morte para a lei. Nós não somos governados pela lei, nós somos governados pela graça de Deus. Existe diferença, eu sempre compartilho esse ensino com os irmãos, que existe diferença entre a lei e a graça, a antiga aliança e a nova aliança. Nós estamos debaixo da nova aliança, que a Bíblia chama o novo modo do Espírito. Quero ler um texto com os irmãos para ficar bem claro que nós estamos mortos para a lei. A lei torna o homem plenamente consciente do pecado, mas a graça nos torna plenamente conscientes de Cristo. Por isso que a gente precisa viver conscientes da graça de Deus. Precisamos entender que estamos mortos para a lei. Quero ler o texto que está lá em Romanos, no capítulo 7, eu vou ler dos versículos 4 até o 6, que está escrito assim: Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Já mencionei isso com os irmãos. A vida da lei é a vida da confiança em si mesmo, confiança na própria justiça, e é uma vida de fora para dentro. É obediência a regras exteriores. Mas a vida do Espírito, o novo modo do Espírito que Jesus Cristo inaugurou para nós, por isso precisamos todos os dias nos considerar mortos para a lei, é a vida interior, a vida que floresce de dentro para fora. O Espírito Santo que vive dentro de nós vai moldando, transformando, edificando, construindo dentro de nós. E essa vida vai se tornando visível à medida em que nós vamos caminhando com Deus e vivendo esse novo modo do Espírito. Por isso que precisamos nos considerar mortos para a lei. O que significa isso na prática? Não podemos aceitar um estilo de vida que é de fora para dentro. Você não pode aceitar um estilo de vida que diz assim: qual é a lista de regras? O que eu posso fazer e o que eu não posso? O que é pecado e o que não é pecado? E lá no seu interior você não muda. Você continua a mesma pessoa. A mesma pessoa gananciosa, a mesma pessoa imoral, a mesma pessoa orgulhosa. Não. A vida do novo modo do Espírito, ela é de dentro para fora. E essa vida sempre nos guia, porque o Espírito Santo nos guia sempre
Na verdade, nunca seremos guiados para andarmos no pecado, para andarmos governados pelo nosso próprio eu. Não, sempre que entendemos essa vida do Espírito e nos sujeitamos a essa vida, nos considerando mortos para a lei, para o modelo de vida da lei, aí sim nós vamos frutificando. Olha o que a Bíblia fala nesse texto que eu acabei de ler com os irmãos. Quando nós éramos controlados pela carne, pela natureza caída, corrompida, pecaminosa, as paixões pecaminosas despertadas pela lei. Por quê? Porque a lei desperta as paixões da carne, não porque a lei é ruim, mas porque a lei torna o homem consciente, plenamente consciente do pecado, consciente da natureza caída, consciente da impossibilidade que o homem tem de, por si mesmo, conseguir se salvar, por si mesmo conseguir obedecer a Deus. Não, nós dependemos de Deus, dependemos do Espírito Santo, dependemos da vida que Cristo conquistou para nós. E como fazemos isso na prática? Todos os dias, amados. Não permita que você confie em você mesmo. Isso é o modelo de vida da lei. Não permita que você leve uma vida que não consulta o teu interior, mas que vive uma vida apenas de regra. Ah, quando os outros estão vendo, você vive bonitinho, mas quando ninguém está vendo, ou então quando você está lá no meio de não cristãos, eles nem sabem que eu sou cristão mesmo, eu posso viver de qualquer jeito aqui. Não aceite esse modelo de vida. E também não aceite o modelo de vida que a lei impõe de aparência, que você bate no peito como aquele fariseu, eu faço, eu jejuo, eu oro, eu faço e aconteço. Não permita-se viver assim. Considere-se todos os dias mortos para a lei. Considere que o modelo de vida da lei não governa mais a sua vida. Agora você é governado pelo novo modo do Espírito. E a terceira morte que nós precisamos passar todos os dias. Todos os dias. Por que é todos os dias? Porque, como eu mencionei antes, a nossa vida é pela fé. E a fé é diária, dinâmica, ela precisa ser exercitada todos os dias. A terceira morte é a morte para o eu, para o ego. Eu quero ler um texto que está lá em Mateus, no capítulo 16, os versículos 24 e 25, que está escrito assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Essa palavra perder, amados, perder a sua vida, é a palavra apolume no original grego, e ela significa destruir, abolir, colocar um fim, tornar inútil. Ou seja, quem destruir o seu ego, quem colocar um fim no seu ego, quem abolir o seu ego, que isso significa a sua vida, é o ego, é aquele eu carnal. Quem destruir, quem tornar inútil o seu ego, essa pessoa vai encontrar a vida que Cristo Jesus conquistou. Amados, isso é glorioso demais. Isso nós precisamos fazer todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Eu vou ler um outro texto aqui que fala também sobre isso, que está lá em João 12, 24 e 25. Jesus disse assim: Eu digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele continuará só. Mas se morrer, dará muito fruto. Se morrer, ele dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Amados, esse odeia é detestar, perseguir com ódio. É isso que Jesus está dizendo. Você precisa perseguir com ódio o seu ego. Ele não pode tomar as decisões, ele não pode reinar na sua vida.
Ao passo que aquele que odeia, ou seja, aquele que persegue com ódio, aquele que detesta o seu ego, que significa a vida deste mundo aqui, vai conservar a sua verdadeira vida, que é a vida que Cristo conquistou para nós. Amados, e isso nós colocamos em prática no nosso dia a dia. É todos os dias, como o apóstolo Paulo escreveu no texto inicial que nós lemos de 2 Coríntios. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, pois nós que estamos vivos somos entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Aleluia! Você quer a vida de Cristo, a vida abundante que Cristo conquistou para mim e para você, sendo manifestada em você e através de você? Então, traga o morrer de Jesus todos os dias da sua vida. Morra para o pecado, morra para a lei e morra para o eu, para o ego. Ah, amados, esse estilo de vida não é um estilo de vida como muitas vezes nós temos visto por aí. Esse estilo de vida é um estilo de vida de autoconfronto. Autoconfronto que eu digo é nós permitimos que o nosso verdadeiro eu, que é o nosso espírito regenerado, ele nos confronte. Ele confronte o nosso ego, ele confronte o nosso eu. Por quê? Porque é no nosso espírito que o Espírito Santo habita. É o nosso verdadeiro eu, o nosso espírito que recebe plenamente as verdades de Deus. E muitas vezes nós temos impedido o nosso espírito de viver. O nosso espírito, a Bíblia diz que está unido ao Espírito de Cristo. Nós somos o espírito regenerado por Deus. Mas ele precisa ter a liberdade de viver. Esse espírito que é alimentado exclusivamente pelo Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito, esse espírito regenerado, é ele que precisa tomar conta, não é o ego carnal, o que a Bíblia chama, o que Jesus chama de a vida. Você precisa odiar a sua própria vida aqui nesse mundo para que você tenha, para que você alcance a vida eterna. Quando Jesus fala isso, não é alcançar a vida eterna lá no céu. Não, é a partir do momento em que nascemos de novo. Se queremos de fato viver a vida que Cristo conquistou para nós, nós precisamos enfrentar essas mortes. A morte do pecado, a morte para a lei, a morte para o eu, todos os dias da nossa vida. Quero falar aqui para ficar bem claro, amados, esse ensino aqui. Quais são as manifestações do eu? É que nós precisamos morrer para o eu. A palavra diz ali que nós devemos o quê? Odiar o ego. Ou seja, não podemos deixar ele querer viver, querer reinar sobre nós. Não, devemos nos considerar o quê? Mortos. Todos os dias da nossa vida. Quais são as manifestações do eu? Eu anotei algumas aqui para nós entendermos. E se nós percebermos que alguma dessas manifestações estão querendo reinar ou estão reinando na nossa vida, sabe, que nós comecemos a confrontar o nosso próprio eu. Que nós possamos deixar o Espírito Santo vir e arrancar pela raiz essas manifestações, esses ramos, que são ramos que não são da videira verdadeira. Porque os ramos da videira verdadeira são os frutos do Espírito. Aquele que vem de Cristo Jesus e é manifestado em nós e através de nós. Mas as manifestações do eu, da carne, da natureza caída, que muitas vezes insiste em reinar, e nós precisamos o quê? Considerar essa natureza morta. Nós fomos sepultados com Cristo por meio do batismo e precisamos considerar isso. Precisamos aplicar isso no nosso dia a dia. Então, algumas manifestações do eu: autossuficiência, arrogância, vaidade, autoconfiança, inveja, impaciência, mentira, a busca
por atalhos. A carne sempre quer atalhos. O eu, o ego, nunca quer seguir o caminho da perseverança, da paciência, não, sempre quer atalhos. O eu, ele odeia sair da zona de conforto. Ele gosta de ficar ali, onde está confortável. Quando mexe com as estruturas, a carne grita. E aí nós precisamos, pelo poder do Espírito, não é na força do nosso braço, amados, é pelo poder do Espírito, fazer calar o eu, fazer calar o ego. Outra manifestação, a desobediência, a rebeldia, ingratidão, amargura, autopiedade. Autopiedade é a manifestação do eu. O eu gosta de ser autopiedoso, de se vitimizar, de ter aquele sentimento de manipulação e controle através da autopiedade, acha que vai conseguir alguma coisa, tadinho de mim. Controle, manipulação, sentimento de superioridade, inferioridade, tudo isso, amados, manifestações do ego, que precisam ser o quê? Mortos, considerados mortos. Olha o que nós lemos ali em Mateus. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, ou seja, negue o seu ego, negue o seu eu, negue a sua autossuficiência, negue a arrogância, negue a vaidade, negue a autoconfiança, negue a inveja, negue a impaciência, negue a mentira, negue a busca por atalhos, negue a desobediência, negue a rebeldia, negue a ingratidão, negue a amargura, negue a autopiedade, negue a vitimização, negue o eu, para que você possa seguir de fato a Cristo Jesus e encontrar a verdadeira vida, que é a vida que Cristo conquistou para nós. Amados, quando nós vamos para a prática dessa vida, para a realidade, é no nosso dia a dia. E não adianta dizer, amados, que a morte para o eu, a morte para o pecado, a morte para o estilo de vida da lei, que é um estilo de autoconfiança e autossuficiência, não adianta dizer que não vai causar dor em nós. Claro que causa dor. Por quê? Porque o ego não quer morrer. A natureza caída não quer morrer. Mas Cristo já fez uma obra completa para que nós consideremos essa natureza morta. Morta. Ah, amados, que eu e você, nós sejamos fortalecidos pelo Espírito Santo para colocar em prática essa vida. Porque enquanto estamos nesse corpo corruptível aqui, para que a vida de Cristo se revele, antes nós precisamos passar pela morte. Sim, precisamos enfrentar a morte todos os dias. Por quê? Porque nós vivemos pela fé todos os dias. Para concluir e para ficar bem clara essa verdade no nosso coração, eu vou ler de novo o texto de 2 Coríntios, porque quando é a terceira vez que eu vou ler, mas é importante, amados. Essa é a vida que Cristo Jesus tem para mim e para você, e nós precisamos aprender a vivê-la. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. Morremos para o pecado, para a lei e para o eu, para o ego, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Aleluia! Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, obrigada porque o Senhor já conquistou uma vida completa para nós. O que nós precisamos é aplicar essas verdades e viver essa vida todos os dias. E para que essa vida seja revelada e manifestada em nosso corpo, enquanto estamos aqui nesse mundo, nós precisamos passar pela morte todos os dias. Precisamos morrer para o pecado, precisamos morrer para a lei, precisamos morrer para o ego todos os dias. E nós fazemos isso, só é possível fazermos isso com a ajuda do seu Espírito. O Senhor Espírito Santo é o nosso ajudador,
é aquele que nos capacita, que nos fortalece, que nos conduz, que nos corrige, que nos instrui. Ah, Espírito Santo, nós dependemos de Ti, dependemos do Seu conselho, da Sua ajuda, do Seu poder, da Sua capacitação, para que todos os dias da nossa vida nós nos consideremos mortos para o pecado, mortos para o estilo de vida autossuficiente da lei e mortos para o ego. Nós dependemos de Ti, Senhor, para que a vida de Cristo seja revelada em nós e através de nós, e nós queremos que essa vida seja revelada. Ah, Senhor, nós não nos conformamos com uma vida mediana. Nós não nos conformamos com uma vida que não revela a Sua vida. E aprendemos hoje, para que essa vida seja revelada, nós precisamos passar por essas experiências de morte mesmo. Aquele momento em que a impaciência, nós precisamos matá-la, destruí-la, antes que ela governe e domine a nossa vida. Quando vem a ingratidão, a rebeldia, a amargura, a autopiedade, nós, com a ajuda do Senhor Espírito Santo, com o poder que vem do Senhor, precisamos o que? Aniquilar, abolir essas manifestações antes que elas reinem, que elas governem a nossa vida. Ah, Pai, nos ajuda nisso. Nós queremos todos os dias, morrer para nós e viver para Ti. Morrer para o pecado e viver para Ti. Morrer para a lei e viver o novo modo do Espírito. É assim que queremos viver todos os dias da nossa vida. Uma vida que glorifica ao Senhor, uma vida que honra o Senhor, uma vida que teme ao Senhor. Essa é a vida que queremos levar. Uma vida de descanso, uma vida de paz genuína, porque a paz que Cristo nos dá não é a paz do mundo, mas é a verdadeira paz que excede o nosso entendimento. Ah, Pai, nós queremos de fato viver a vida que Cristo Jesus conquistou para nós. Nos ajuda nessa caminhada, nos ajuda, Senhor, a morrermos para nós mesmos e vivermos para o Senhor todos os dias da nossa vida, em cada circunstância da nossa vida, em cada aspecto da nossa vida, em cada relacionamento da nossa vida. Nos ajuda a colocarmos isso em prática. Não conseguimos na força do braço, não conseguimos por nós mesmos, Senhor. Dependemos de Ti e nos rendemos ao Senhor para que a Sua vida seja revelada em nós e através de nós, para que nós possamos dar muitos e muitos frutos para o Senhor, para a glória do Seu nome, Jesus. É assim que queremos viver, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.